Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Spanenka. O meu nome é João Blanco, estou na companhia do habitual João Gil. O nosso habitual Miguel Rocha foi passear ao Canadá, porque há malta que pode. E estamos aqui na presença de um convidado, o relatador de futebol, Paulo Sérgio. Tudo bem? Olá João, tudo ótimo, obrigado pelo convite. Obrigado nós por esse interesse. E eu e o Paulo recentemente estivemos a trabalhar em conjunto para o Mundial de Sub-17 na RTP e daí surgiu também o interesse. E... Foi uma bela experiência, pelo menos da minha parte foi uma bela experiência. Pá, e da minha também, porque foi a minha primeira experiência a comentar futebol em direto, naquele formato, e gostei muito. Daí decidimos também convidar o Paulo, que também já estava numa shortlist, entre aspas, entre muitas aspas, esse short de malta que nós queremos trazer, que é uma lista bastante grande já. 500 pessoas, pronto. Exato. Estava no lugar 499. Exatamente, subiu ali uns lugares Pronto. com a RTP. Mas pronto, fazendo só umas perguntas sobre a sua atividade profissional, só para começar e depois partindo para temas mais gerais. Gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, qual é que é o melhor aspecto de ser relatador de futebol? A melhor coisa sobre o seu trabalho? A melhor coisa é ver muito futebol. E portanto, já vou, eu não conto os jogos, mas já vou seguramente com uns bons milhares de jogos vistos e relatados desde que comecei. Eu comecei muito jovem, comecei com 17 anos e portanto já lá vão 38 anos de relatos. E portanto é só fazer as contas. Houve aí há uns 2 ou 3 anos que eu tive parado, tive um ano em Angola a trabalhar em Angola, não fiz relatos, dei formação como fazer relatos, mas 100 jogos por ano é só fazer as contas, como diria o outro. Muita experiência. Maior dificuldade de ser relatador? Maior dificuldade hoje em dia é ter pouco acesso à informação privilegiada, ou seja, antigamente era muito mais fácil poderes falar com um treinador, com os jogadores, e os treinadores e os jogadores poderem te explicar o que é que fizeram durante a semana, sendo isso informação que nós não dávamos. Quer dizer, eu não ia dizer que o treinador X da equipa Y preparou os jogadores para jogar daquela maneira. Mas era informação que nós tínhamos e, portanto, não cometíamos, se calhar, tantos erros como cometemos atualmente. Isto começou a fechar muito e, portanto, hoje em dia a informação que temos é uma informação, às vezes, muito superficial. E vêm depois os treinadores e as direções de comunicação dizer que os erros que os relatores, os jornalistas cometem são muitos. Sim, são muitos, mas um bocadinho preocupa também deles que passam muito pouca informação. Ok. Melhor jogo que já relatou? Em termos de experiência sua, da forma como o viveu? Tenho 2. Primeiro jogo, eu sou do Vitória de Setúbal, explico já. Sou do Vitória de Setúbal, sou sócio há 48 anos, sou adepto do Vitória de Setúbal, de Cascol, gosto de ir à bola. Não tenho clube grande, por mais estranho que isso possa parecer às pessoas, não tenho nenhum clube grande. E o primeiro jogo que eu tive a oportunidade de fazer, que me marcou para o resto da vida, foi o União da Madeira, Vitória de Setúbal, que o Vitória ganhou por 3-0 na Madeira e que fez com que a equipa subisse de divisão. Estávamos na época 86, 87, se a memória não me traiçoa. E, portanto, teve uma série de novidades. Foi a primeira vez que segui o meu clube fora de Setúbal, foi a primeira vez que andei de avião, foi a primeira vez que fui à Madeira e o Vitória subiu de divisão, era treinado por Malcolm Ellison, o treinador inglês que tinha sido campeão pelo Sporting, o Roger Spry, que tinha aquelas pinturas de guerra. Foi uma experiência absolutamente extraordinária. Depois, muito mais tarde, o grande jogo que eu faço na minha vida é um Suécia-Portugal, em que o Ronaldo espeta 3 batatinhas e nos apura para o Campeonato do Mundo do Brasil. Foi o primeiro jogo que eu comentei no canal 1 da RTP. Foi um jogo absolutamente delicioso. Ainda por cima, eu e o António Tadeia estávamos no meio dos adeptos suecos. Portanto, podes imaginar como é que a coisa não foi. Eles tiveram muito fair play, mas houve ali momentos de alguma tensão, posso confessar. História engraçada de uma viagem em trabalho.
Epá, tenho muitas, deixa-me cá pensar. Agora apanhaste-me um bocadinho desprevenido, porque assim, é daquelas coisas que entre amigos a beber um copo saem muitas. Olha, tenho uma história, até nem foi muito, não foi de viagem, se tu quiseres. Mas tenho uma história com o Jorge Jesus no estádio José Gomes, na Reboleira, quando ele era treinador do Estrela da Amadora. Fazer um jogo para a Sport TV, uma sexta-feira à noite, com muito frio, com muito vento e muita chuva, e em que ele decidiu trazer um colete tipo Motar. Epá, e eu e o Carlos Manuel, que estávamos a comentar o jogo, passamos o tempo todo a brincar com o colete, mas tranquilo, com muito fair play. E o Jorge Jesus, ao intervalo, ligou-me. Porquê? Porque alguém que estava a ver o jogo, lhe ligou completamente indignado a dizer que nós tínhamos passado o tempo todo a gozar, entre aspas, com o colete do Jorge Jesus. Portanto, esta foi uma história do Jorge Jesus e ele disse, mister, desculpa lá, mas você não tem que dar palestra aos jogadores, eles sabem aquilo que têm para fazer, eu não preciso de falar com eles. Ponto final, ok? Isto ao intervalo. O jogo foi péssimo. Foi com o Rio Ave, acabou 0-0 numa sexta-feira à noite. Foi uma coisa absolutamente horrível. Depois de viagens, tenho bastantes. Olha, uma vez perdi-me. Fui fazer um jogo à Dinamarca e acabei em Estocolmo, na Suécia. Não me perguntes como, porque eu também não percebi. Nem eu, nem acho que a TAP, e portanto quando apanhei o avião estava a caminho de Estocolmo e quando, já há portas fechadas, quando pergunto ao hospedeiro onde é que me sento, ela olha para mim e diz-me assim, mas este é o avião que vai para Estocolmo, não é o avião que vai para Copenhaga. E portanto, depois tive que chegar a Estocolmo e arranjar forma de chegar a Copenhaga. E cheguei, tranquilamente. Sabes que eu faço parte de uma geração muito, muito engraçada, porque é assim, nós começamos com os meios analógicos, passamos para os meios digitais e acabamos na internet. E fizemos toda esta passagem do ponto de vista tecnológico com tudo aquilo que isto tem. Ou seja, tu hoje em dia vais a qualquer ponto do mundo e fazes diretos para televisão e para rádio com 4G, com qualidade de estúdio. Eu cheguei uma vez em Kiev, olha, quando o Rui Águas parte a perna, 1991, jogo da Liga dos Campeões, fiz o relato todo para mim, porque não chegou cá nada. Não chegou. Aquilo não estava a funcionar. Como é que nós fazíamos? Isso as regras... no final do jogo? No final do jogo, houve um colega do Record, o Record tinha telefone, porque o Record saía à quinta-feira. Não, o Record saía... O jogo foi... Pronto, eu sei que foi o Record, já não lembro exatamente como é que foi, mas sei que foi o Ricardo Tavares, do jornal Record, que chegou ao pé de mim e disse-me, olha, ligaram da TSF para o Record a dizer que não vale a pena fazer o jogo porque não chegou nada. Já tinha feito o relato todo, porque nós tínhamos uma regra que nos tinha sido ensinado pelos mestres, que era... isto eram meios analógicos, não é? Portanto, se não sabias se a coisa estava a chegar, contavas até 50, ao fim de 50 esperavas 10 segundos e começavas o relato. Se aquilo estivesse a chegar, eles metiam no ar, ok? Não estava a chegar nada e, portanto, fiz o relato todo só para mim. Portanto, fui um privilegiado. Estive ali aos gritos durante 2 horas, completamente sozinho para mim. Para mim e para um ucraniano que olhava para mim e ria-se. Não sei porquê. Não sei porquê. Descobri no final que ele talvez soubesse que aquilo não estava a chegar. Está certo. Ok. Passando para termos um bocadinho mais gerais e obrigado também por esta partilha engraçada. Começando talvez pela situação que vai para já na Liga Bwin, com troca de primeiros lugares e fazendo aqui a ponte para o Gil, obviamente, que é para também dar um bocadinho de palco e de ribalta. Quero-te perguntar o que aconteceu ao Benfica este fim de semana? E se achavas isto já algo esperado, tendo em conta os últimos jogos, se vês isto com alguma surpresa, se achas que Schmidt está na corda bamba, conta-me coisas. A pergunta é para mim? Não. É para o João? Não, primeiro para o João, depois é de passar ao Paulo. Ok, agora estava... Se arranjares 27 milhões de euros, eles eu acho que o despedem já. Pronto, para quem vê os jogos do Benfica, obviamente que acho que não apareceu como uma surpresa, não é, este resultado, porque as exibições têm deixado muito a desejar, como fomos comentando aqui ao longo dos últimos tempos.
Os resultados, por acaso, a maioria deles têm sido até positivos e mais positivos do que as exibições. Não todos, obviamente, na Champions especialmente não têm sido positivos, mas no campeonato até só tínhamos perdido um jogo com o Boa Vista, que até penso que foi um jogo atípico, o Benfica merecia ganhar, aí até estava a jogar minimamente bem, mas já contra o Casa Pia pareceu-me um empate que era previsível. Agora, neste jogo, mais uma vez, a exibição é muito fraca, com problemas que já temos vindo também mais uma vez aqui a destacar inúmeras Dirias vezes. que o resultado é melhor do que a exibição? Ou isso é uma pergunta perigosa de se fazer? Não lhe vais perguntar se ele é do Benfica ou do Sporting ou do Porto, não é? I'm sorry, are you from Sporting? Não, vá agora fora de brincadeiras. Porque é um tema que tem dado alguma polémica também, podemos falar a seguir também, se quiseres. Mas parece-me que o principal problema talvez está na forma como o Roger Schmidt tem gerido a questão das laterais. Não só pelo problema em si das laterais, mas também porque desloca jogadores de outras posições para posições laterais onde as outras posições também ficam desguarnecidas, digamos assim. Por exemplo, o Auschwitz, que joga a lateral direito, agora é o único lateral direito do Benfica, deixou de estar à frente na sua posição primordial e passa a estar noutra posição, ou seja, são logo duas que vão à vida. E já para não falar que do lado esquerdo o Morato é um central, não é um jogador de corredor, portanto não tem preponderância ofensiva nenhuma, defensiva não é normal que tenha, é um central, mas num caso como o Moreirense, o Benfica passa a jogar apenas em 2 corredores de jogo e muitas vezes só num, porque não tem a capacidade de virar jogo. Só Cocos parece-me que é o jogador que tem essa capacidade neste momento no Benfica. Portanto, jogar só num corredor, especialmente ali o central, porque o próprio Auschwitz também não é um lateral, não chega bem à linha, é um problema em que o adversário simplesmente mete os jogadores todos no meio e consegue contrariar o Benfica com muita facilidade. E depois isto ainda aliado ao facto de Di Maria estar pouco criativo, parece-me, o Rafa também igualmente, e o João Mário é um pouco lento, sem intensidade e também criatividade não tem muita. Sobra na frente um avançado que tem sido o Tengsted e que sozinho não consegue fazer nada, se bem que para mim é dos menos maus lá da frente. Um meio campo que tem um Florentino que é muito bom a recuperar bolas, mas a criar jogo não é o forte dele. Um João Neves que criar jogo também não é o forte dele, apesar de ser melhor que o Tino. E depois na defesa, lá está, tem os 2 laterais que não são laterais, portanto parece-me que seria difícil outro tipo de exibição neste momento, desta forma, obviamente. Paulo? Eu não sou tão catastrofista que o João, mas acho que o Benfica tem ali um problema de formação do plantel, indiscutivelmente, em minha opinião. Porquê? Porque a equipa do Benfica perdeu talvez os 2 jogadores mais importantes, e um dos quais até muita gente andava, eu acho que distraída, que é a importância do Grimaldo. O Grimaldo é de facto um jogador que fazia toda a diferença no plantel do Benfica, comparativamente com aquilo que fez na época passada. E depois a equipa estava montada, para além do Grimaldo, para ter um Gonçalo Ramos que era o primeiro elemento da equipa que fazia pressão. Perderam esses 2 elementos, e mais do que terem perdido esses 2 elementos, não os conseguiram substituir. Não é pelo mesmo, porque isso era completamente impossível. Era substituir por jogadores que fossem, do ponto de vista da equipa, fiáveis. Nenhum dos laterais esquerdos da equipa encarnada é fiável. O Jarachek custou 14 milhões de euros. Dito assim, foi um barrete. Ponto final, eu não consigo dizer isto de outra maneira. O Bernat tem passado mais tempo lesionado do que a jogar. E eu acho que pode ser ali uma solução se ele ultrapassar aquele problema físico. Depois, do ponto de vista do ponta de lança, quer dizer, quem foi buscar o Arthur Cabral, e já ouvi N versões que tinha sido a estrutura, que tinha sido um pedido do Roger Schmidt, não sei, não tenho nenhuma informação que me permita dizer isto foi assim. Agora, é uma coisa que eu tenho a certeza. Eu fiz muitos jogos da Série A italiana na Sport TV,
em que o Arthur Cabral, das duas uma, ou na Fiorentina, ou não jogava, ou jogava com a Fiorentina a fazer coisas que o Benfica não faz. A despejar bolas para dentro da grande área. E sim, ele ali naqueles 20 metros é um jogador, não digo letal, quer dizer, ele teve a responsabilidade de substituir. Ele tem azar, porque tem a responsabilidade na Fiorentina de substituir o Vlahovic quando ele sai para a Juventus. E depois vem para o Benfica com a responsabilidade de substituir um jogador totalmente diferente, que é o Gonçalo Ramos. E, coitado, faz aquilo que pode. Eu tenho para mim, daquilo que conheço do Arthur Cabral, que é um bom jogador, não é um jogador, não lhe peçam para ser o Gonçalo Ramos parte 2, não é. Agora, o Benfica é que tem que se adaptar às características que ele tem. E, portanto, com estes dois problemas que não foram resolvidos, que não estão resolvidos, com o lado direito que apostou todas as fichas no Bá. O Bá está lesionado e vai continuar, tanto quanto percebo, a estar lesionado. O João Vítor não é lateral direito e, portanto, o Benfica tem que ir ao mercado. Acho que as coisas estão muito bem encaminhadas para que o lateral direito do Boa Vista possa vir para a luz, mas até estar em condições de poder ser utilizado numa equipa como o Benfica joga sem profundidade nas alas. Não tem, ponto final. Depois, toda a equipa se ressente disso. Epá, o Rafa está bastante diferente para pior em relação àquilo que era na época passada, onde fez uma época extraordinária. O extraordinário foi a época que ele fez na época passada, porque aquilo que ele normalmente tinha vindo mostrar tinha sido exatamente que era um jogador médio mais, a fazer coisas de vez em quando muito boas. Ele, o ano passado, não, foi consistente do primeiro ao último jogo, praticamente. O Cockchu, quando começou a estar em ponto roçado, lesionou-se e, portanto, entretanto descobriram o João Neves. Pá, mas, quer dizer, não podem pedir ao miúdo que tem 19 anos que faça tudo. Faça lateral direito, faça médio, que organize, que destrua, que construa. E, portanto, tudo isto deu aquilo que a equipa do Benfica está a mostrar agora, que é, de facto, muitos furos abaixo daquilo que mostrou na época passada. Deixa-me dizer uma última coisa, que eu acho, e aí tenho a certeza do que estou a dizer, pelas informações que recolhi, que o principal ou o primeiro grande problema foi Vlaco Dimos. A forma como Roger Schmidt geriu a situação de Vlaco Dimos caiu que nem uma bomba dentro do plantel do Benfica. E os jogadores, vocês sabem tão bem quanto eu, o João, que treina miúdos, ainda sabe talvez melhor que eu. A partir do momento em que um grupo de 25 homens percebe que aquilo acontece a um guarda-redes titular, começa a pensar assim, bem, o próximo sou eu, não é? E, portanto, a coisa fica muito, muito, muito complicada. Drama do Benfica. Dizem que despedir o Roger Schmidt custa uma caminhonete de dinheiro. Já se falou em 27 milhões de euros. Não sei se é tanto dinheiro, mas será com certeza muito dinheiro. E depois é assim, o Roger Schmidt está a ser, no Benfica nesta segunda época, aquilo que foi um bocadinho no Salzburgo, aquilo que foi no PSV Eindhoven, hesitante, com dificuldades para fazer as substituições certas, apostar sempre na mesma equipa e depois os jogadores acabarem por ficar extenuados e, portanto, não há aqui nenhuma surpresa, nenhum padrão diferente em relação àquilo que era. O diferente foi na época passada e acabo como comecei, em minha opinião, porque tinha uma equipa já em ponto rebuçado, com o Grimaldo absolutamente determinante e com o Gonçalo Ramos ainda mais determinante do ponto de vista de que ele era o primeiro elemento da pressão da equipa do Benfica, aliando a isso marcar muitos golos. Portanto, nenhuma surpresa. Sim, eu acho que em termos de principais dificuldades do Benfica já foram explorando todas e a principal diferença para o ano passado é claramente a construção do plantel, porque no ano passado estava tudo planeado e apesar de já ter vindo, como o Paulo estava a dizer, muitas peças de anos anteriores, também houve contratações muito cirúrgicas, o Enzo à cabeça e a mais importante, apesar de depois ter saído a meio da época, mas o Benfica faz aqueles 4, 5 meses especiais como faz, porque o planeamento é mesmo muito bom.
Algo E que não havia a aconteceu este ano. necessidade, João, deixa-me interromper-te, havia a necessidade de entrar na Liga dos Campeões. Portanto, o Benfica, o ano passado, entra na terceira pré-eliminatória. E, portanto, era absolutamente crucial que a equipa estivesse em ponto rebuçado para, no final de agosto, entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões. E, a partir daí, a coisa rola tranquilamente. Exatamente, e pronto, visto que já exploraram muito essa parte do plantel, falo um bocadinho mais de Roger Schmidt, porque alguns vícios vão se mantendo sem fazer grande sentido. A falta de aposta em alternativas diferentes, como por exemplo Tiago Oveia, que já se percebeu que dá ali características e essa largura que o Benfica muitas vezes precisa, mesmo que não podendo dar a lateral porque ele não é lateral, e no dia em que testarem isso, aliás, até o próprio Roger Schmidt já disse que ele não é lateral direito. Nem faz sentido se Nem o João Vitor. Tá bem. Mas, ou seja, estou a dizer isto porque o Tiago Oveia é um jogador que em si dá largura, mas tem de ser na frente. Sim. E agora, cai quem? Cai o Di Maria, que foi a contratação, que foi espetáculo ter voltado, apesar de, para mim, ser um jogador a menos do Benfica. É um jogador a menos 80% do jogo. Só não é um jogador a menos quando a bola lhe cai no pé ali em zona de finalização, porque ali não falha, é facto. Deixa só dizer que eu acho que o Di Maria não tem de cair. Eu acho que o Di Maria, por exemplo, se for gerido de outra forma, por exemplo, a entrar aos 45 minutos da segunda parte ou aos 60, de vez em quando. Mas eu quero. E achas que o Di Maria... Mas eu quero. Nas Juventus era assim que ele Pois, que ele mas jogava, por não isso é que ele quis sair. Pois. Não E é sei, por isso que já está no Rosário. Mas enfim, acho que é preciso testar soluções novas. Soluções essas estão dentro do plantel. Também, quem sabe, já ouvi falar de se está um lateral esquerda B, ajuda-me Gil, é um João Rodrigues. Não, Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues, exatamente. Eu já ouvi jogar na equipa B, não esta época, mas há 2 temporadas, em alguns jogos que fiz na Sport TV. Não me parece que tenha andamento para entrar, mas quer dizer, tudo é melhor do que Mas a questão é, uma Morato adaptação do faz sentido? central, acho eu. Já se Sim. mandou tanto barra à parede, mais um. Sim. Enfim, e depois conseguimos congregar isto tudo entre falhas do treinador, falhas da estrutura, falhas dos próprios jogadores, às vezes, apesar de para mim serem os menos culpados nisto tudo. Congregamos isto tudo em arrogância pura em conferências de imprensa, que depois dão em episódios como foi no pós-Sporting, como vão dando em episódios de faltar a conferências, e enfim, acho Mas já que... fez escola, porque o Manchester United hoje Exatamente. teve, enfim, o Ten Hag também não quis falar aos jornalistas. Epá, eu não vou, não vou comentar, mais partafúrdia de sempre. utilizando agora uma terminologia da justiça, não vou comentar casos específicos, vou apenas dizer o seguinte: os clubes de futebol todos têm a sua organização em termos de comunicação social. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eles têm a sua televisão, as suas redes sociais, os seus gestores de redes sociais, que não são às vezes do próprio Benfica, mas que funcionam muito junto da comunicação do Benfica, e portanto, no século XXI, praticamente não precisam de rigorosamente ninguém. O Benfica, para mais ainda, produz os seus próprios jogos em casa e, portanto, acaba por não sentir essa necessidade de falar à grande comunicação social, porque tem a sua própria comunicação social e gera isso dessa maneira. Mas isso é válido para todos os clubes. Para todos. Futebol Clube do Porto, o Sporting de Braga, Vitória de Guimarães. Quer dizer, tu hoje, para teres uma entrevista com qualquer um dos protagonistas, é uma coisa completamente... é raríssimo isso acontecer. E, portanto, essa gestão vai sendo feita pelos próprios clubes, enquanto os próprios patrocinadores deixam que a coisa aconteça desta maneira. E temos este caso do Benfica, mas vamos ter outros casos. Quer dizer, já tivemos casos de outras equipas que os treinadores tiveram meses que não falaram. O caso específico do Roger Schmidt acho que podia ser resolvido até para bem dele próprio, pelo próprio Benfica. Porque eu acho que o facto de ele não falar português, para mim interessa-me pouco que ele aprenda ou não português. Aquilo que eu acho que o Benfica se devia preocupar era em que as traduções fossem bem feitas. E, portanto, para ter essa certeza de que as traduções não têm qualquer tipo de erro, nada como pôr lá alguém que possa fazer as traduções daquilo que o treinador alemão diz. Nem que ele fale em alemão, ok? Nem que ele fale em alemão. Mas alguém que fale fluentemente a língua, quer o inglês ou o alemão, e que traduza corretamente
tudo aquilo que ele diz e que ele quer dizer. Só dizer que o Benfica disse que não foi a esta conferência precisamente por causa disso, que acho que não tinha um tradutor ou qualquer história assim. Mas pediram à imprensa, que tivessem um bocadinho de bom senso e um bocadinho de, enfim, paciência é um termo que eu estou a usar, que foi a interpretação que eu fiz com o Roger Schmidt para fazer as perguntas em inglês, que ele responderia tudo em inglês. Depois acabaram por não aparecer com esse argumento de que não havia tradutor. Portanto, a gente às vezes não percebe muito bem o que é que se pretende. Pá. Eu não sei se o facto de ter acontecido um resultado que eles seguramente não estariam à espera não fez com que a ida à conferência de imprensa, que não é obrigatória, tanto quanto sei pelos regulamentos, fosse cancelada. Certo, e só pegando aqui no caso do Manchester United de hoje, só para se esclarecer quem não estiver estão a par. Basicamente o que aconteceu foi que alguns órgãos de comunicação social disseram que o Ten Hag tinha perdido o balneário e a confiança do balneário, e o Manchester United bloqueou a esses órgãos de comunicação social a entrada na conferência de imprensa, agora na televisão, ao jogo com o Chelsea, que vai acontecer amanhã, se não me engano. E depois o Ten Hag veio justificar-se a dizer que é uma coisa natural, porque até aí, e até ao lançamento dessa notícia, os órgãos de comunicação social sempre tinham discutido com o Manchester United as notícias antes de as lançarem, que é uma coisa que não me cabe na cabeça. Ou seja, ou avançar qualquer coisa sobre o Manchester United, seja boa ou má, é o que é, e vou discutir com o clube primeiro, a perceber. Uma coisa é perceber se o clube confirma ou não, ou desmente ou não alguma coisa, outra coisa é dizer algo negativo vai sempre... Isso é a única questão que eu vejo em discutir, ou seja, é perguntar, olha, temos esta informação é correta, verídica, querem dizer alguma coisa sobre a informação? Claro. Agora, discutir o quê? Perguntar, olha, eu tenho isto, acham que posso publicar? Não me parece. Em Inglaterra, confesso que não me parece que isso seja um bocadinho assim. Enfim. Passando do Benfica para o Sporting, falando aqui mais dos primeiros lugares, até porque o Rocha nem está cá para dar a sua opinião sobre o Porto. O Sporting ontem venceu 3-1, o Gil Vicente, num jogo em que numa primeira parte complicada as alterações ao intervalo mudaram a coisa de figura, num jogo em que o Santo Justo provou mais uma vez que está ligado por arames e que o Gyökeres provou mais uma vez, na minha modesta opinião, que é o melhor jogador a atuar em Portugal. Paulo, começando por si agora, o que dizer deste jogo e se acha que o Sporting neste momento está numa... Quer dizer, tem mais 2 pontos, mas é o principal candidato ao título neste momento. O Sporting tem mais 9 pontos do que tinha nesta altura na época passada. Gyökeres é de facto um jogador diferente de tudo o resto. Eu não sei se é o melhor jogador a atuar em Portugal nesta altura, mas é seguramente um dos 2 melhores ou 3 melhores jogadores a que estão a atuar em Portugal. E depois, vitórias alimentam vitórias. Quer dizer, eu estive em Itália com a equipa do Sporting. A primeira para a segunda parte é a noite e o dia. A equipa do Sporting, quando mete o Catamo e o Edwards do lado direito, aquilo passou imediatamente a ser outra coisa. Porque durante a primeira parte limitaram-se a fazer passos verticais rumo ao Gyökeres, ele a receber e depois a equipa a aproximar-se. Pouco. E as coisas podiam ter corrido mal, porque se a Atalanta tem marcado o segundo golo, o Sporting tinha perdido em Itália tranquilamente, em minha opinião. Ontem, outra vez 45 minutos de avanço. Acabam por sofrer um golo, chegam a empate sob o intervalo, depois há as alterações e a segunda parte é outro filme, outra cena. O que é que falta para eu dizer assim, este Sporting é o candidato, ou é um candidato ao título? Falta perceber que Sporting é que se vai apresentar nos clássicos. Porque o Sporting foi à luz, perde da maneira que todos conhecemos. Eu não acho que o Benfica ganhou de forma certa, nem acho que o Sporting deveria ter ganho o jogo. Acho que o empate era o resultado mais certo por aquilo que se passou nos 90 e muitos minutos. Mas o Sporting descontrolou-se e deixou-se controlar pela equipa do Benfica. E, portanto, quanto a isto, não há muito a dizer. Foram a Braga este ano, empataram também. Nos grandes jogos da Liga Europa, empataram em Bérgamo com a Atalanta, perderam
Lá está, com uma primeira parte absolutamente horrível, a pior primeira parte da equipa do Sporting esta temporada. Perderam com a Atalanta no estádio de Alvalade. Depois tentam voltar ao jogo, etc. Não sei o quê. Têm boas hipóteses, pelo menos, de chegar à igualdade, mas não o conseguem. Mas deram 45 minutos de avanço à equipa italiana. E, portanto, eu tenho alguma expectativa para perceber que Sporting é que se vai apresentar frente ao Futebol Clube do Porto, em Alvalade, daqui a 2 jornadas, e aí para mim é o teste do algodão, para perceber se esta equipa é ou não a principal candidata, e quando digo a principal candidata é porque nesta altura vai na frente do campeonato. Para já, vamos perceber que Vitória de Guimarães é que vai enfrentar o Sporting, porque o Vitória está a fazer também um excelente campeonato. O Vitória de Guimarães tem 22 pontos, tem mais 2 pontos do que tinha na época passada. 4 treinadores depois. E, portanto, 4 treinadores depois, o Jota Silva como o jogador mais utilizado, o jogador que está a ser absolutamente diferenciado para a equipa do Vitória estar nesta posição e, portanto, tem aqui 2 testes, mas para mim o teste do algodão é, numa segunda-feira à noite, o jogo com o Futebol Clube do Porto. Ponto final. Até porque o Porto, já vamos falar disso seguramente, está a subir de rendimento. Gil, o que é que tens a dizer sobre este Sporting e se concordas com a questão do estou, teste do algodão? Estou bastante alinhado com o que o Sérgio tem dito, o Paulo Sérgio tem dito. Mas sim, penso que o Sporting este ano tem-se dado relativamente mal contra equipas ou do seu nível, ou não vou dizer ligeiramente, vá ali no seu nível, vá, um bocadinho abaixo, um bocadinho acima. Mas, equipas que lutam para o título, que lutam por títulos. Sim. E portanto eu ainda não tive essa confirmação de que frente ao Braga, na Pedreira, 1-1 é bom. É. Mas uma equipa que quer ser campeã tem que lá chegar para jogar de outra forma. Claro. Por exemplo, esse jogo contra o Braga, eu acho que o Sporting merecia ganhar porque dominou até o jogo, nós vimos um pouco do jogo. O Braga chega lá num livre, parece um pouco caído do céu, se calhar o Sporting mereceria ter ganho. Contra o Benfica, concordo que o empate se adequa-se, a primeira parte devia ter saído empatada também, na minha opinião. A segunda também foi Sporting com -1, portanto, empate adequava-se. Contra a Atalanta, lá está uma primeira parte horrível, uma segunda parte também não muito boa, mas bastante melhor que a primeira, naturalmente. E agora em Bérgamo também um jogo equilibrado, com o ascendente do Sporting na segunda parte. Portanto, o que temos visto, se calhar, um Sporting inconstante nos grandes jogos. E vamos ver o que é que vai acontecer. Contra o Vitória, já disse ontem, acredito que o Sporting vai ganhar, porque o histórico recente é favorável em Guimarães. Contra o Porto, já não tenho tanta certeza, porque esses Amorim clássicos não se dá muito bem em jogos com Conceição. Também lá está mais uma questão da história ultimamente. Mas uma coisa interessante é que muitas vezes perguntamos quais são os tipos de jogos que dão títulos. É os jogos contra as equipas mais pequenas ou é os grandes jogos? Os últimos anos têm dito o seguinte. São mais pequenos, não é? Não, têm dito os grandes. Porque isto está tão nivelado por baixo que as equipas grandes geralmente ganham praticamente os jogos todos. Com as equipas pequenas. Obviamente que, quer dizer, quando o Porto perde com o Rio Ave, com o Benfica perder agora com o Boa Vista, esses pontos podem depois vir a fazer falta para compensar qualquer precalço. Mas geralmente é entre os jogos entre os 4 da frente que as coisas acabam depois por se decidir. Pois, e se calhar vai reforçar mais uma vez essa ideia de que o Sporting, para ser um principal candidato ao título, se calhar nesses jogos tem de superiorizar o adversário. Sim, apesar de... Fazendo aqui um bocadinho a comparação com o Sporting, que foi campeão com o Amorim. Esse Sporting era muito, muito regular nos jogos contra as equipas ditas pequenas, apesar de ali em fevereiro, março, nesse período, foi tendo uns empates estúpidos, como o Famalicão, o Bessade, lembro-me disso. Mas também se apresentava de outra forma em jogos grandes, porque, exceto com o Porto, em que o Sporting tem, por exemplo, um empate 2-2 em casa, aí à terceira ou quarta jornada, mesmo no início, em que o Sporting vence estando um bocadinho por baixo, até um gol do Vieto, aliás, o Sporting empata estando um bocadinho por baixo, um gol do Vieto mesmo no fim. O jogo no Dragão é um jogo que o Sporting empata também estando por baixo, portanto, tirando os jogos com o Porto nessa época, e o Sporting até elimina o Porto da Taça da Liga, por exemplo, se calhar é a exceção à regra,
O Sporting estava por baixo. Jogos com o Benfica, tivemos um jogo muito intenso em Alvalade, que o Sporting ganhou mesmo no fim, e depois tivemos um 4-3 em que o Sporting já era campeão, não é bem um case study para nada, e até que, na minha opinião, o Amorim entrar com aquele meio campo de Mateus Nunes e João Mário, uma coisa assim, já não me lembro. Não, era o Bragança, acho eu. Era Bragança, exatamente. Mateus Nunes e Bragança até era para mandar mais um sinal para a estrutura do que outra coisa qualquer, porque já tinha sido campeão e já... Enfim, se calhar aquela coisa de ser campeão invicto não significava tanto para ele. E os jogos com o Braga também sim, muito mais regular, 2 vitórias e bem ganho. Apesar de o jogo em Braga, lá está, também é uma coisa épica em que o Sporting está com menos 1 desde os 14 ou desde os 15 com a expulsão do Gonçalo Inácio. Portanto, esse ano muito regular contra equipas grandes, apesar de ser claramente mais dominador e mostrar a sua forma de jogar muito mais contra as equipas pequenas. E acho que essa também é a grande regra, a grande lei dos clubes que vão sendo campeões em Portugal. Não há assim uma equipa que chega aos jogos grandes e que tenha limpado todos nos últimos anos, acho eu. Era preciso recuar até aos Benficas do Jesus ou até ao Porto Vilas Boas, ir um bocadinho mais atrás. Vamos perceber como é que a coisa vai desenrolando. Eu concordo que o Sporting está em sub-rendimento nos jogos grandes esta época, concordo. Até porque ou vai dando primeiras partes de avanço, ou sofre 2 golos de uma forma na luz que nunca na vida poderia acontecer, jogando com 10 ou com 9 ou com 8. O jogo em Braga também é ali claramente vítima de uma falta de eficácia por parte da equipa do Sporting, e por mérito do Braga conseguiu explorar aquilo que o Sporting não conseguiu, e já agora deixar rasgos e elogios a Álvaro Jaló, que é um jogador que este ano me está a cativar bastante. E já que estamos a falar de luta pelo título, e antes de vos perguntar rapidamente pelo Porto, também destacar o Braga, porque apesar de tudo está apenas 2 pontos atrás do Porto, se não me engano, está 3 atrás do Benfica. Mas tem mais um ponto que na época passada que fez absolutamente uma época extraordinária. Porque repara, João, vamos lá ver uma coisa. O Sporting tem mais 9 pontos que a época passada. Eu fui aqui fazer estas contas. O Porto tem mais 2 pontos que a época passada. O Braga tem mais 1 ponto. O Benfica é que tem menos 4. E, portanto, estamos na 12ª jornada. Isto nada se decide à 12ª jornada. Se estivéssemos na 26ª, 25ª, aí eu achava, se o mercado já estivesse encerrado, aí, quer dizer, o mercado vai reabrir no próximo dia 1 de janeiro até 31 de janeiro. Quer dizer, as equipas que têm ambições vão seguramente fazer acertos. E isto está tudo muito junto. E, portanto, o ano passado, o Sporting, nesta altura, estava fora. Não tinha hipótese nenhuma, tinha 22 pontos, 23 pontos, não, 22 pontos, sim, e estava fora da luta pelo título. Este ano não, estão os 4 na luta pelo título. Eu até coloco aqui o Sporting Braga nesta luta pelo título. E, portanto, estamos muito longe, muito longe. Que o futebol praticado tem deixado muito a desejar nos 4 da frente, isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Eu achava que as coisas deveriam estar muito mais encarriladas do que estão nesta altura. Acha que as coisas estão a ser niveladas por baixo, neste momento? Acho que sim, quer dizer, acho que sim, porque repara, ao contrário do que diz o Roger Schmidt, há aqui já 5, 6 meses de trabalho destas equipas, só desta época. E, portanto, há equipas que... E todas mantiveram o treinador. Todas mantiveram o treinador, mas fizeram alterações no plantel, etc. E, portanto, eu relevo isso. Mas todas as equipas têm 5 meses de trabalho, não é? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, a caminho dos 6 meses. Não estão rotinadas ainda. Então é porque aí há qualquer problema de direção técnica, não é? E, portanto... Quer dizer, eu começo a perceber que o Porto, apesar de todas aquelas lesões que teve, das alterações substanciais que foi obrigado a fazer no plantel porque não conseguiu renovar com jogadores muito importantes, de ter perdido Otávio já com o comboio em andamento, o Porto começa a subir de rendimento. Está a subir de rendimento. E, portanto, o Porto com a fiabilidade que o Sérgio Conceição já colocou na equipa, é uma equipa a levar claramente em linha de conta nestas contas. E mais... Tem mais 2 pontos do que tinha na época passada. Pronto. E o que é que achas do Porto, Gil? Pronto, mais uma vez estou alinhado com o que o Paulo tem dito aqui também. Mas parece-me um Porto que está a melhorar também de jogo para jogo. Trouxe alguns jogadores de volta das suas lesões também.
E tem feito jogos, alguns mais bem conseguidos que outros. Ó João, e tem também um problema lateral, não é? Porque ainda não conseguiu arranjar em definitivo um lateral direito e um lateral esquerdo. Sim, O Zaidu regressou péssimo, Zaidu. recuperou de lesão, o Wendel está lesionado, agora é o João Mário que está lesionado. Portanto, o Porto tem tido muito mais razões de queixa em termos de lesões do que todas as outras equipas. Sim, sem Quer dizer, dúvida. já estreou o Zé Pedro como central, já estreou o João Mendes como lateral. Pá, vai fazendo pela vida. Nisso o Sérgio Jorge Conceição Sanches também é não um tem. mestre. O Jorge Sanches também não tem sido aquilo que se achava que ele ia ser, não é? já- Ninguém diria que ele vinha cá Acha- pegar. achavas que ele ia dele. ser titular do Porto? Eu já nem me não lembrava que ele estava. Eu não achava, por acaso. Achava que ele ia ser uma opção, não é? Sim, Que- a opção, e sim, isso mas... não se tem provado. E agora está a ser porque não há outra. Exatamente. Pois, eu já nem me lembrava que ele existia. Mas olha, foi titular com o Montalegre, foi titular agora em Famalicão, ou entrou em Famalicão e vai ser titular no jogo da Taça da Pois. Liga, com certeza. Pois, pronto, olha, é isto. É isto? Então pronto. Agora passando para o sorteio do Europeu, que foi neste sábado, e a Portugal calhou Turquia, República Checa, ou Chequia, como preferirem, e depois um vencedor de play-off, e entre essas equipas temos Grécia, Luxemburgo, Geórgia e Cazaquistão, Difícil, todas. todas muito difíceis, portanto... Posso começar eu. É um grupo muito favorável, não é? É um grupo aqui com um cheirinho a Euro 2008, em que repetimos duas equipas que repetimos nessa fase de grupos, e que das quais temos boas memórias, temos um bom historial tanto contra a Turquia como contra a Chequia, até recente, porque encontramos a Turquia no play-off de acesso ao Mundial, encontramos a Chequia na Liga das Nações, naquela fase de grupos que depois não passamos devido ao resultado com a Espanha em No Braga. último minuto, Exatamente, portanto, aquelas típicas situações em que Portugal precisa de um empate e nem isso consegue, ou só precisa de um empate e nem isso consegue, e pronto. Agora, quanto às outras equipas que podem vir do play-off, Luxemburgo temos conhecido bem, visto que na minha cabeça jogamos contra eles de mês a mês, ou fora ou em casa, é uma coisa, ou contra eles ou contra a Suíça, jogamos com eles muitas vezes. Cazaquistão e Geórgia, obviamente também, estando em crescimento, não se podem comparar à qualidade que tem Portugal. E obviamente que aqui, se calhar, o elefante na sala é a Grécia, cujo o último encontro oficial que tivemos com eles foi o final do Euro 2004, e que desde aí vieram 3 amigáveis onde não ganhamos nenhum, 2 empates e uma derrota. Portanto, Gil, começando por ti agora, queria a tua opinião sobre o grupo e porque é que acabamos em primeiro. Bem, já agora que venha a Grécia para acabar de uma vez por todas com essa maldição. Desde que seja com o Fernando Santos, a selecionador. opa, e que o Caristeias seja inscrito para nós nos podermos vingar mesmo daquilo que ele nos fez. Caristeias, que por acaso esteve no sorteio Esteve. do Europeu, Esteve. a tirar lá As bolinhas. Estava eu e o olha, Quaresma. isso eu não sabia. Mas parece-me um grupo bastante acessível e que Portugal tem mais que a obrigação de passar em primeiro. República Checa enfrentámos há pouco tempo, como tu disseste, na Liga das Nações. Exatamente. A Turquia tem alguns bons jogadores, por exemplo, lembro-me logo do Koksu, não é? Porque obviamente está no Benfica. Mas a Turquia também é sempre aquela equipa que faz grandes apuramentos e chega ao Europeu. Já no último Europeu toda a gente apontava como uma grande revelação e nem passa ao grupo. Está bem que o grupo tinha a Itália, que é campeã, mas parece-me ser sempre aquela equipa que toda a gente aponta como, olha, vai ser a equipa surpresa deste torneio e este é que vai ser a hora deles, e depois nunca é. Mas desculpa, diz. Não. E depois este sorteio e este grupo tem uma coisa boa, que é que se Portugal passar em primeiro, eu penso que só enfrenta assim os grandes tubarões. Só pode passar em primeiro por causa disso, não é? Atenção. Pois. Porque eu já explico. Já. Desculpa Então, interromper-te, Gil, mas eu já então- explico. Então já agora... Andei a fazer aqui as Faz minhas favor. contas de casa. Então força, Paulo, força. Já agora. Epá, temos que ser primeiros, ponto. Quer dizer, não há volta a dar-lhe. Porque se formos primeiros do grupo, vamos jogar com o terceiro classificado do grupo A, B ou C. É verdade que até pode ser para aqui a Itália, mas epá, dificilmente isso irá acontecer. Mas O grupo B tem ali... há de acabar o tubarão em terceiro. se formos segundos do grupo, vamos nos cruzar, isto tudo pela lógica, não é? Claro. Pode haver aqui surpresas. Eu não acredito em surpresas a este nível, mas pronto. Se formos segundos do grupo F, cruzamos com o primeiro do grupo D. Pode ser a França ou os Países Baixos. Previsivelmente a França. Portanto, a evitar completamente. A gente só ganhou uma vez à França
e foi naquela noite absolutamente gloriosa em Saint-Denis, no Stade de France, quando fomos campeões da Europa em 2016. Podemos jogar mais 50 vezes com ele, perdemos aí umas 48. Sim, há muitos traumas de jogos anteriores. Não tenho nenhuma. Zidane e Platini. Vocês não eram nascidos ainda, mas eu já cá estava. Pá, foi um dos dias mais terríveis da minha vida enquanto adepto de futebol. Aquela meia final de Marselha, quando estamos a ganhar e acabou Platini e Tigana por nos atirar para fora da final do Campeonato da Europa em 84. Portanto, eu ainda me lembro disso e não quero passar por isso. Se formos terceiros do grupo F, pá, ou jogamos com Espanha, com Itália ou Croácia, ou com Inglaterra, Dinamarca ou Sérvia. E, portanto, posto isto, como diria o outro, dito isto, epá, temos que ganhar o grupo, até porque Turquia, Chequia e a Grécia, que eu acho que é quem vai acabar por ganhar, ou o Luxemburgo, pá, não temos alternativa. Quer dizer, quem faz esta fase de qualificação imaculada, quem vem, o Roberto Martínez já não perde num jogo para o Campeonato da Europa há não sei quanto tempo no tempo regulamentar, 24 jogos ou 25 jogos. E, portanto, pá, não temos alternativa. Isto é para ser primeiro do grupo. Acho que nem vale a pena buzinarem noutra coisa, ok? E relembrar que o Roberto Martínez é quem nos elimina no último europeu. É verdade, em Sevilha, uma tarde de muito calor, onde eu estive. É verdade. E só dar aqui uma nota, eu concordo plenamente, temos de passar em primeiro e não há desculpa, mas acho que um ponto que vai ser interessante neste grupo é a forte comunidade turca que vai estar presente no estádio em Hamburgo, tenho a certeza. Sim, mas eles não jogam. Eu sei que não, eu nem estou a pôr isso como entrave, estou a dizer que acho que vai ser um ponto curioso do grupo, acho que vai dar... Acho que vai ser giro. Há 9 milhões de turcos na Alemanha e, portanto, eles vão estar a jogar praticamente em casa, não é? Nós não. Eu acho que mesmo jogando a Turquia tínhamos de ganhar este jogo, claramente. Passando para outro tema, a menos que alguém tenha mais alguma coisa a dizer sobre este sorteio, mas acho que nos calhou. Foi abençoado, foi um sorteio abençoado. Acho que tivemos alguma sorte, visto no último campeonato da Europa apanhámos com a Alemanha e a França no mesmo grupo, não é? Mas também... E saímos de lá vivos. Sim, passámos como terceiro melhor, se não me engano, foi, também, exatamente foi. igual a 2016. Foi. A diferença é que não apanhámos a Alemanha e a França e no outro foi a Hungria, a Islândia e a Áustria. Grandes potências do futebol mundial. Exatamente, então que em 2016 estavam num momento espetacular. Islândia, por acaso, até é verdade, mas pronto. Passando para o último tema que eu gostaria de abordar aqui hoje, até porque é um campeonato do qual nem falamos muito, é João Félix. Porque João Félix, e também podemos tocar um bocadinho em João Cancelo, evidentemente, visto que foram duas aquisições portuguesas que transformaram, ou que foram contratadas com o intuito de transformar, já vamos discutir se foi assim tão eficaz ou não, o Barcelona este ano. João Félix, pegamos agora no tema mais centrado nele, porquê? Porque na última semana marca o Porto, marca o Atlético, marca a equipa com a qual... E já havia dúvidas, a imprensa catalã já andava ali a dizer que afinal de contas ele não era tão bom como tinha ameaçado. E é por isso que eu também quero trazer o tema à discussão, porque marca a equipa com a qual em teoria tem uma inimizade, apesar de ter feito parte da sua formação lá, como toda a gente sabe. Marca ao Atlético, celebrando de forma muito veemente, e até se soube agora nos últimos dias que jogou, estando meio adoentado, até porque foi o treino do Barcelona na segunda-feira, estando doente, portanto, o que estava a motivar o homem era por ódio, não estava ali a combater a febre com uma coisa mesmo de... Foi melhor em campo, atenção. E foi melhor em campo, evidentemente, e teve um jogo bem melhor do que aquele que teve contra o Porto, na minha opinião. Portanto, o que eu queria perguntar é, começando pelo Paulo, se acha que estas duas aquisições para o Barça foram eficazes, na medida em que agora estão no melhor momento de forma. Quando chegaram também tiveram um impacto muito, muito repentino, mas o facto é que o Barça, o ano passado, foi campeão, estava num patamar acima de Real Madrid e Atlético, na minha opinião, e este ano o Girona está à frente do Barcelona, por exemplo. Sim, mas o Girona é uma espécie de sucursal do Manchester City e, portanto, temos que levar isso em linha de conta. O irmão do Pepe Guardiola é o homem que vai gerindo, é o empresário que vai ajudando o Girona a gerir tudo aquilo. E, portanto, estamos em presença de uma equipa catalã que tem alguns meios para chegar longe. Se eu acho que vai chegar a ser campeão, não.
se eu acho que vai chegar inclusive a ficar nos 4 primeiros lugares da tabela classificativa e consequente apuramento para a Liga dos Campeões, tenho muitas dúvidas, pela simples razão de que este ano temos as equipas bascas, as principais equipas bascas, a jogar muito. Quer dizer, o Atlético de Bilbao está a jogar muitíssimo e a Real Sociedade, o Benfica, já se apercebeu exatamente do que é que vale, não é? Eu também, porque eu fiz o jogo em San Sebastián e foram penosos aqueles primeiros 25 minutos para a equipa portuguesa. E, portanto, não acho que o Girona tenha andamento, a menos que agora durante o mercado de inverno a coisa haja para ali uns reforços. Mas veremos. Em relação aos jogadores portugueses do Barcelona, vamos aqui separar as coisas. O João Cancelo é, para mim, está talvez entre os 2 melhores laterais da Europa. Consequentemente, 2, 3 laterais do mundo. Onde é que ele joga? Epá, isso é que eu não te consigo dizer. Eu acho que ele rende mais jogando do lado esquerdo e entrando ali por dentro, permitindo que alguém depois entre por fora. É onde ele jogava no City, é onde eu gosto de o ver jogar, mais à esquerda, fecha do ponto de vista defensivo, mas depois deriva um bocadinho para dentro e permite que um ala entre e em triangulações chega muito fácil e serve muito facilmente os avançados. Acho que foi um jogador que entrou, teve logo um impacto fortíssimo na equipa do Barcelona. E, portanto, em relação ao João Cancelo, estamos conversados. Acho que continua a ter, acho que vai ter. Agora, estamos a falar de jogadores que fazem 50 jogos por época e, portanto, não serão constantes os 50 jogos a época toda. Fazem 50 jogos por época no clube, fazem mais 10, 12 jogos na seleção e, portanto, é pedir-lhes que eles façam 52, 53 jogos, 60 jogos sempre ao mesmo nível, eu acho que é quase impossível. O João Félix, eu fui por acaso à procura, quando me pediste para olhar para o João Félix, fui à procura de ver quanto tempo de utilização é que o Félix tinha de 2018 até agora. Quando ele chega ao Benfica, tem aquele impacto absolutamente brutal na equipa do Benfica, faz 46 jogos e marca 20 golos e vale 126 milhões de euros e vai para o Atlético de Madrid. A partir daí, ele faz sempre 2.788 minutos na época seguinte, depois quase 3.000 na outra, pouco mais de 2.100 na penúltima, nesta última época 2.800 minutos e anda sempre ali 40, 50 jogos. Ele este ano tem ao serviço do Barcelona 1.430 minutos em 20 jogos. Já marcou 7 golos. Eu estou em crer que ele vai fazer a melhor época de sempre no Barcelona. A menos que se lesione ou que em termos de forma aquilo caia tão a pique que o Xavi não tenha alternativa que não seja, porque a concorrência é brutal na equipa do Barcelona. Agora, que é um jogador impactante? É. Que é um jogador que o Barcelona tem utilizado muitas vezes? Sim. Tem um problema. O João Félix é dos jogadores que depois o treinador tem que montar um bocadinho a equipa à volta dele para ele poder brilhar. E quer dizer, aquilo que eu acho é que assim que ele descer um bocadinho de nível, o Xavi vai apostar, mas depois vai acabar por o meter a jogar um bocadinho no banco, ou a partir do banco. E aí ele não é tão determinante como quando joga absolutamente de início. Mas que é um jogador absolutamente desconcertante. Eu recordo-me, na época passada, quando a seleção o levou para o Campeonato do Mundo e ele foi muitas vezes titular, aquilo era de facto, o toque dele é um toque diferenciado. E, portanto, eu acho que ele no Barcelona tem o sítio certo para poder ser acabado em termos de jogador. Ele tem 24 anos. O próprio presidente do Atlético de Madrid, ouvido antes do jogo com o Barcelona, disse que estamos em presença de um dos melhores jogadores do mundo, não há alternativa e, portanto, até aqui revela
que tem muito fair play e sabe ver futebol, em minha opinião, e portanto... Se calhar tem uma maior abertura quanto a João Félix do que Simeone, por exemplo. Mas repara, o verdadeiro presidente do Atlético de Madrid é o Simeone. O homem está lá há não sei quantos anos e prepara-se para renovar por mais não sei quantos anos. E, portanto, o Diário Desportivo Marca, aqui há uns anos, há 2 ou 3 anos, fez um trabalho em que analisou todas as contratações feitas na era Simeone. Tinha um gasto para cima de 1.000 milhões de euros. E só 2 ou 3 é que tinham um pecado de destaca. Portanto, o problema não é dos jogadores nem da falta de qualidade dos jogadores, é da ideia de jogo de Simeone. E enquanto aquela ideia de jogo for faturando, for provando, o homem está lá. Ponto final. E, portanto, só para terminar em relação ao João Félix, é um belíssimo jogador. O Roberto Martínez tem-no utilizado muito na seleção. Ele tem 5 jogos este ano pela seleção portuguesa, esta época, 23-24. Vai ser um jogador absolutamente crucial na nossa campanha no Campeonato da Europa, e para isso eu acho que vai contribuir muito aquilo que ele vai fazer neste Barcelona de Xavi Hernández. Se está ou não pior a equipa do que em relação à época passada, veremos o que é que vai acontecer na Liga Espanhola, veremos se o Real Madrid perde ou não perde o seu treinador para a seleção do Brasil, veremos se o Girona, que eu acho que não vai acontecer, se aguenta ou não, o que é que podem fazer as equipas bascas, e portanto vamos ver. Insisto, em Espanha acho que estamos na 13ª jornada, portanto, calma. Claro. Sim, também, ou seja, eu acho que o Barcelona no ano passado era mais seguro do ponto de vista defensivo também, e o Xavi também era quase criticado por ganhar ora 1-0, ora 2-1, mas a verdade é que é a menina de 3 pontos, e na semana a seguir também, dão por eles como campeões, e é isso que os adeptos querem, acho eu. Depois, nos últimos 2-3 anos, as contratações têm vindo para o Barcelona, umas cirúrgicas, outras mais por serem sonantes, um exemplo de cada uma cirúrgica, apesar de ter sido dispendiosa, acho que é Condé, que é um jogador bastante bom. Uma sonante que não tem tido o rendimento que se esperava é Lewandowski, claramente, que para mim foi o melhor central do dia do Atlético agora neste jogo, porque qualquer bola que chegava à área ele cortava. Que idade é que ele tem? De? 35, Que idade é que ele tem? Pois. 35. Mas o Zé Mourinho tem uma teoria que é, acima dos 33 anos nunca dá mais de 2 anos de contrato a um jogador. E quando lhe perguntaram, mas porquê? Porque o jogador de um momento para o outro cai a pique. E, portanto, assim só o tenho que levar com ele mais um ano. O que faz um bocadinho de sentido. Sendo que os jogadores, nesta fase, nesta altura, duram muito mais tempo do que duravam aqui há 10, 15, 20 anos. Sim. É verdade. Gil, achas que o Barça é o contexto certo para João Félix e João Cancelo? E já agora, só dar aqui também um contexto. Fala-se muito do interesse do Arsenal em Cancelo e... Pelo que percebi, já fizeram uma abordagem ao Manchester City só para perceber então o que é preciso um tipo fazer para contar com ele. E acho que até no Arsenal existe a posição e aquilo que o Arteta pede muito ao lateral esquerdo perfeito para o Cancelo, porque é algo que o Zinchenko não consegue fazer tão bem. É aquilo que o Cancelo gosta de fazer, é com bola puxar muito para o meio, ocupar ali aquela zona mais central. É algo que o Arteta quer e que não tem nenhum lateral que consiga fazer, porque tanto Zinchenko como Tierney são homens mais de largura. Portanto, pergunto se achas que é o contexto certo para os dois. Começando com o Cancelo, eu penso que sim, claramente, porque o Cancelo para mim é um jogador que se adapta a qualquer equipa e a qualquer estilo de jogo, ou à maioria deles, digamos assim. O Guardiola não concorda. Mas ele no City continuava a jogar bem, sinceramente deve ter sido uma quesilha entre eles, de certeza. Foi porque ele queria jogar os jogos todos e, portanto, tivemos o problema ano passado na seleção portuguesa, não é? Ele também choca com o Fernando Santos quando o Fernando Santos o senta no banco. Portanto, sim. E Dalot, de facto, no Mundial estava melhor do que o Cancelo. Sim, mas pronto, é um jogador espetacular. Acompanho muito aqui o Paulo quando diz que é um dos 2, 3 melhores laterais do mundo. Neste momento, se calhar, o Grimaldo também entra nesse top. Mas o Cancelo realmente é um espetacular a atacar. Para mim, o melhor. Talvez ali com o Arnold também é muito bom a atacar. Mas fazem ali, se calhar, os melhores laterais do mundo a atacar. E, portanto, em qualquer equipa. Se reparaste, eu não disse que ele era lateral direito, é? Sim. Disse que era lateral. Sim, porque ele pode fazer as duas posições, mas para mim eu gosto mais de o ver à esquerda.
Sim, pronto, lá está pelo tal fletir para o meio, arrematar, que ele remata muito bem. Aliás, o exemplo do gol com o Porto, contra o Porto, foi exatamente assim. E tem 1 para 1 que a maior parte dos laterais não tem. Assim, Sim, vai à cabeça tem até drible. Pedro Porro, até um lateral com bastante. Sim, tem drible, tem velocidade e tem um remate fora da área, lá está. Portanto, em qualquer equipa eu penso que ele se adapta tanto num Barcelona, como está muito bem, como num potencial Arsenal igualmente. O Félix já é um caso um bocadinho diferente. Acho que o Félix já depende um pouco mais do estilo de jogo que se procura. Grande exemplo disso é os 2-3 anos que ele passa no Atlético e que não se adapta e não tem rendimento. Não tem o rendimento esperado, porque o estilo de jogo do Atlético não é o de servir o seu ponta de lança, um jogo associativo, um jogo de toque curto, não é nada disso, é um jogo mais de destruir e se calhar mais contra-ataque, não sei se será a melhor caracterização, mas e no Barcelona é precisamente o Xavi, como todos nos lembramos do Tiki-Taka, é um treinador com essas ideias bastante patentes. Portanto, o Félix para mim está muito bem nesse tipo de estilo de jogo e dá muito à equipa. Portanto, para mim, os dois estão muito bem no Barcelona. Muito bem. Passando para as nossas rúbricas, para fechar o episódio, o meu facto é que já foram marcados um total de 316 golos em 108 jogos na Liga Portuguesa este ano e é o melhor registro na competição desde 74-75. Equipas que têm o seu melhor registro goleador de sempre na 12ª jornada são o Farense, o Gil Vicente e o Braga também. Portanto, temos visto muitos golos este ano e jogos mais emocionantes. Podemos tirar aqui uma data de conclusões, que os ataques estão melhores, que as defesas estão piores, que os jogos estão mais abertos e seguimos. Gil, Certo. a tua declaração. Bem, já falámos um pouco hoje do United, mas vou também trazer aqui uma declaração que foi feita pelo Matites nesta semana, em que ele diz: no Chelsea os jogadores agiam de uma forma profissional, eram pontuais e nunca se atrasavam, mas no Manchester United isso acontecia quase todos os dias. Entre os jogadores que mais se atrasavam estavam Pogba e Sancho. E se calhar começa logo por aqui. O problema do United é precisamente esta falta de disciplina dos jogadores que compõem o plantel, se bem que ouvimos dizer, aí, especialmente na época passada, que o Ten Hag gostava de aplicar aqueles castigos de correr não sei quantos quilómetros aos jogadores, mas pelos vistos isso não está a surtir muito efeito. E dá que pensar, sinceramente, não fazia a mínima ideia, mas dá que pensar que o problema do United não está se calhar só no treinador, está nos próprios jogadores e na entrega. Ou então está também, como dizia o Cristiano Ronaldo, em toda uma estrutura que está decadente, não é? Aquilo não é propriamente já aquilo que era com Sir Alex Ferguson, bem pelo contrário, e com os meninos de Manchester, e portanto há ali 2 ou 3 coisas muito importantes que têm que mudar. Eu tenho para mim, desde sempre, uma coisa: o problema das equipas nunca ou geralmente não passa só pelo treinador. Há treinadores que são manifestamente incompetentes, mas esses passam uma vez e já não voltam a subir o autocarro ou não voltam a subir o comboio. Agora, quando uma equipa perde muitas vezes seguidas, o problema, longe de ser só o treinador. E o Manchester United é, na minha opinião, o caso mais evidente disso. Deitar dinheiro sobre os problemas e nada da vida é a solução. Se calhar a solução é andar um passo para trás, perceber o que é que está mal, perceber que se calhar é preciso, como dizia o Cristiano Ronaldo, mudar e ter uma academia com uma cozinha diferente, com uma sala de musculação diferente. Essas coisas, esses pequenos pormenores que podem fazer toda a diferença. E depois, se calhar, Ten Hag vai render como rendeu no Ajax de Amsterdão. Com pouco conseguiu fazer uma equipa que chegou às meias finais da Liga dos Campeões. Quer dizer, não é comprar jogadores por 80, 90 milhões que chegam lá. Aquilo é um verdadeiro sorvedor de dinheiro, ponto 1, e é uma máquina de triturar os jogadores, e jogadores que têm qualidade. Mas deixa-me só dizer que em relação à Liga Portuguesa, o facto, Aroca. O Aroca tem menos 10 pontos do que tinha na época passada. O Aroca, da última vez que foi às competições europeias, desceu de divisão.
e este ano as coisas podem Estão ter o caminhadas mesmo, para o mesmo. podem Sim. ter o mesmo desfecho. E portanto, o melhor que na Serra da Freita podem ter é quando tentarem chegar às competições europeias, desistirem de o fazer, porque a coisa no ano seguinte tem uma consequência absolutamente terrível. Sim. Só dando aqui um último toque sobre o Manchester United. Eu vou ser sincero, já perdi um bocadinho a paciência com o Ten Hag. Eu acho que há muita culpa da estrutura, obviamente, até porque sabemos que a família Glazer não prioriza muito o sucesso do clube, não é? E já há largos anos que os adeptos do Manchester United reclamam sobre isso. Mas a culpa não pode também ser inteiramente da estrutura, ou seja, percebemos que há ali claramente jogadores... Não, mas eu não estou a, Sim, eu sei que não não, estou a sei que não. isentar o Ten Hag disto. Eu sei que não. Eu acho é que perdi um bocadinho a paciência com o Ten Hag, um bocadinho mais do que algumas pessoas. Ou seja, percebemos que há ali jogadores que claramente estão a fazer um frete, parece que estão a fazer um grande favor ao Manchester United estar a jogar ali. Primeiro exemplo, Marcus Rashford, que é um jogador que a nível social faz coisas que se calhar muitos jogadores deviam fazer e não fazem, mas dentro de campo está penoso este ano. Eu acho que tenho a impressão que se me pusessem a mim no lugar dele, eu faria o mesmo, mas receberia muito menos. Ele recebe 400 mil libras por semana, uma coisa absurda, não é? São valores bastante grandes para um jogador que está a apresentar de forma tão mediana, mas a questão é, se o jogador está a apresentar de forma mediana, que se vê claramente nas exibições que tem zero vontade de estar ali, então principalmente a nível defensivo, vê-se que se não tem qualquer tipo de vontade. E uma coisa é o Di Maria fazer isso porque acha que tem estatuto para tal, aos 35 anos, com a carreira que tem, campeão mundial. O Rashford tem 26 e a malta ainda age como se, olha pá, ele ainda é novo, ainda vai aparecer aí, vai engatar e pá, o Rashford já não é uma jovem promessa há uns 5 anos, não é? Temos de encarar a coisa de outra forma. A partir do momento em que se vê um jogador que Lembras-te daquele trabalho que o Mourinho fez no Tottenham com a Amazon, acho eu. Sim, com o Dele Alli, se O calhar. Dele Alli. Exatamente. Lembras-te da situação da claro Dele que Alli? sim. Lembras-te? Sabes onde é que ele está a jogar? Onde é que ele está a treinar? Porque No joga Besiktas. pouco. Está para lá, para a Turquia. E Pois. portanto, ele avisou, não avisou? Pá, tu podes ser tudo, mas tens que jogar um bocadinho mais, tens que meter o pé, tens que chegar a horas, tens que treinar. Claro que sim. Pá, E lá está, eu acho que o United, apesar das lesões, até tem um plantel grande. Ou seja, pode não ser profundo em termos de opções de qualidade, mas tem um plantel grande. Se há ali um tipo que se acha que está a fazer um favor, banco, muito simples. Ele agora, nos últimos jogos, até o Garnacho tem tido muito mais tempo do que tinha tido antes, se calhar já percebeu isso. Mas não é só o Rashford, até o próprio Bruno Fernandes, enquanto joga pelo Manchester United, enquanto joga pela seleção, parece dois jogadores diferentes, não é? Portanto, eu acho que o Ten Hag também tem algumas culpas e quero fechar o episódio nesta nota, até porque já tocámos em muitos temas. Agradecer ao Paulo pela sua ora bem, presença. agradecer Obrigado, eu pelo convite. Foi magnífico esta conversa. Muito obrigado, desejar um bom trabalho Obrigado para vocês também. Muito obrigado. e nós despedimos-nos. Até à próxima e muito obrigado. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol!